Do Senhor, amém? Vamos se alimentar um pouquinho mais da palavra de Deus, em nome de Jesus? Gostaria também de estar saudando os amados irmãos, as amadas irmãs que nos acompanham pela web TV, pela web rádio. Seja bem-vindo, que a paz, a graça e a misericórdia do Senhor venham estar sobre a sua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, sem mais demoras, em nome de Jesus, abra a poderosa palavra de Deus no Evangelho de João. João, capítulo de número 3. Quem for achando, vai glorificando o nome do Senhor. João, capítulo de número 3. Mateus, Marcos, Lucas, João. Quem for achando, vai glorificando. Todos encontraram? Assim diz a poderosa palavra de Deus a partir do primeiro versículo. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo de número 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Diz a poderosa palavra de Deus aos nossos corações. Podem tomar assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Creio eu que todos nós já ouvimos falar acerca dessa passagem, a qual um homem chamado Nicodemos se achega a Jesus Cristo de Nazaré. Quem de nós já não ouviu? Quem de nós já não deu uma estudada sobre essa passagem? E é isso que eu quero trazer um pouquinho mais ao seu coração. Embaixo do tema: todos que nascem têm que crescer. Vou repetir: todos que nascem têm que crescer. Porque aqui a epígrafe do texto vai dizer: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Então, convido você, se você quiser, claro, permanecer com a Bíblia aberta, para que possamos explorar alguns mistérios. E isso também ajuda na batalha espiritual. Então, vamos lá, a partir do primeiro versículo. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então aqui vemos que Nicodemos não era uma pessoa qualquer, mas vemos que ele era príncipe dos judeus. Então Nicodemos era alguém importante, importante para o mundo, importante para as pessoas daquela época. Por quê? Porque se Nicodemos era príncipe dos judeus, ele deveria conhecer o Pentateuco, que também é chamado de Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, que era a Bíblia do judeu na época. E aí vemos que ele conhecia a letra, mas não tinha o entendimento. Por quê?
Durante os versículos que lemos Jesus Cristo, os versículos abaixo, qual não lemos, na verdade, Jesus vai dizer: se eu te falo das coisas terrenas, tu já não entende? Que dirá se eu te falar das celestiais? Então vemos aqui, primeiro ponto que eu quero trazer ao seu coração, é que muitas pessoas, Nicodemos representa muitos líderes religiosos hoje nos nossos dias. Como assim, irmão Dudu? Conhecem a Bíblia, de Gênesis 1:1 até Apocalipse, o último capítulo e o último versículo. Mas eles não têm a revelação por trás da palavra. Mas por que isso? É porque não tem o Espírito Santo. Muitas pessoas conhecem, decoram capítulos e versículos, mas não têm o entendimento. Por quê? Porque quem nos dá o entendimento é o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo mesmo falou que quando o Espírito Santo viesse, ele nos guiaria em todo o caminho de verdade. Então, vemos aqui que não adianta nós apenas decorarmos capítulos e versículos, mas nós temos que ter a inspiração do Espírito Santo para entender o que está por trás da letra. E uma coisa mais importante ainda, é que vemos que Nicodemos era importante, era reconhecido pelos homens, mas será que ele era reconhecido por Deus? Por quê? Como assim, irmão Dudu? Não adianta eu ser conhecido no mundo todo e não ser conhecido pelo Criador do mundo. Como assim, irmão Dudu? Não adianta eu ser reconhecido, vamos pegar um exemplo aqui, o presidente da República. Eu chegar lá em Brasília, e ele chegar e dizer para mim, bater no meu ombro e dizer: seja bem-vindo, meu amigo Dudu. É um prazer, já ouvi falar de ti. E chegar naquele dia, Deus falar para mim: aparta-te de mim, tu que praticais as iniquidades, porque eu não vos conheço. Então quero dizer que é mais fácil a gente primeiro ser reconhecido por Deus, porque os homens, se eu for reconhecido pelas nações ou não for, mas eu tiver intimidade com Deus, é isso que importa. É isso que vai me levar para o reino dos céus. E aí vemos que muita gente, dentro dos evangelhos, a gente encontra muitas pessoas que deixaram de falar a verdade porque temiam mais aos homens do que a Deus. Um exemplo bem claro, João, capítulo de número 9. O cego de nascença. Ele é curado por Jesus Cristo, e aí os homens da lei, naquela época, chegaram e disseram: tá, mas como é que ele te fez enxergar? E ele vai dizer: ele untou lodo, passou nos meus olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E ele voltou vendo. Só que aí os homens não creram na palavra do cego, até o ponto que trouxeram os seus pais. E aí um deles pergunta para o pai do que era cego: porventura esse é o vosso filho? E ele diz: sim, era nosso filho. E aí então, como é que ele vê? Não sei. Pergunta para ele, ele já é grande, ele vai saber responder. Mas aí o interessante é o que vem agora. É que a Bíblia vai dizer que os pais do cego disseram isso porque temiam as autoridades. Porque as autoridades já tinham dito que se alguém tivesse dito que Jesus era o Cristo, ia ser expulso da sinagoga. Então quer dizer, eles queriam ser reconhecidos pelos judeus, mas não queriam ser reconhecidos por Jesus Cristo. Então eu quero trazer ao seu coração que o que importa é a gente ser conhecido de Deus. E não adianta a gente apenas decorar capítulos e versículos e não colocar em prática aquilo que o Espírito Santo nos instrui. Por quê? Assim como ele fala comigo, eu creio que ele fala com você. Assim como ele me mostra o que eu tenho que melhorar, eu creio que ele fala para você também. A grande diferença está: será que nós botamos em prática ou não? E aí vemos que
aquilo que Nicodemos era para os homens, para Jesus pouco importava. Eu estou falando do status. Estou falando do status de Nicodemos. Para Jesus, quando ele chegou a Jesus, quando Jesus pela primeira vez vai direcionar a palavra a Nicodemos, é apenas no 3º versículo. Então Nicodemos começou a falar, mas quando Jesus Cristo veio e falou a ele foi direto. Por quê? Porque não adianta eu saber e não praticar. Não adianta nós dissermos, eu amo Jesus, como foi frisado aqui no começo, mas não guardar a sua palavra. Porque aquele que ama é aquele que guarda a palavra, Jesus mesmo falou. Então, que nós a cada dia não viemos nos preocupar com o que as pessoas vão pensar a nosso respeito, mas sim aquilo que Deus pensa. Mas só que daí também eu abro um parêntese, que nós também temos que saber que temos que dar testemunhos de Cristo Jesus. Mas não fique preocupado com status, fique preocupado com aquilo que o Criador dos céus e da terra pensa ao seu respeito. Porque, lembra que Pedro vai falar em Atos, é-nos lícito agradar ao homem ou a Deus? E essa escolha é que nós temos que fazer todos os dias. A quem estamos agradando? E o conhecimento que a gente tem, que eu e você temos da palavra de Deus, não vale de nada se não for colocado em prática. O conhecimento, ele tem muito poder, se aquilo que eu e você soubemos a gente colocar em prática. Se não ser apenas letras, decorar, mas viver. Porque quando eu vivo, é uma prova de que eu sei. Porque muitos capítulos e versículos a gente não decorou, mas a gente sabe que está na Bíblia Sagrada. E o que testifica, o que vai me fazer nascer de novo, é a prática, e não apenas o conhecimento. Então, quero deixar nesse primeiro versículo isso ao seu coração. Que você venha, primeiramente, se preocupar com o que Deus pensa. Ser conhecido por Deus. Use o seu conhecimento, use os seus dons para se aproximar de Deus. Vamos lá então. Versículo de número 2. Olha só. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então aqui vemos, segundo versículo, ainda apenas Nicodemos falando. Então vemos aqui que é o interessante é que Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Mas por quê? Por que será que Nicodemos foi ter com Jesus à noite e não durante o dia? Sabe o que simboliza isso? Simboliza que Nicodemos tinha vergonha, talvez, de ser visto com Jesus Cristo. Simboliza, talvez, que Nicodemos ainda estava preocupado com o que os outros iam pensar dele se o visse com Jesus Cristo. E aí também, talvez Nicodemos estava mais preocupado com aquilo que as pessoas iam pensar. E nós, será que ainda não temos um pouquinho desse Nicodemos dentro de nós? Que às vezes deixamos de dizer que somos discípulos de Cristo? Será que às vezes a gente ainda não tem essa vergonha dentro de nós? De deixarmos de declararmos que somos discípulos preocupados com o que os outros lá fora vão pensar. E esquecemos que quem vai nos salvar é Jesus Cristo. Já viu? Vou conjecturar. Será que não tem ninguém aqui dentro hoje? É uma conjecturação para você entender. Será que não tem
alguém aqui dentro que antes de vier para o culto, de vir hoje para o culto, antes de olhar, de entrar na porta, não deu aquela olhadinha para o lado, para ver se não tinha ninguém espiando que você está vindo na igreja? Será que ainda não tem dentro de nós, de certa forma, Adão e Eva, aqueles que se escondem? Porque qual outra explicação poderíamos dar para que Nicodemos viesse ter com Jesus à noite? Se as multidões seguiam Jesus durante o dia, por que Nicodemos ia até Jesus durante a noite? Talvez ainda exista dentro de nós esse primeiro Nicodemos. Esse Nicodemos que tinha vergonha de dar testemunho de Cristo Jesus. Porque, na verdade, quando eu me envergonho, não é só quando eu deixo de falar a palavra de Deus. Mas o pior de tudo é quando eu deixo de testemunhar aquilo que Jesus Cristo já fez na minha vida. Já parou para analisar? Por quê? Porque toda pessoa que tem um encontro com Jesus Cristo e abre o coração, ela nunca permanece a mesma. E aí? Será que a gente ainda não tem vergonha de Jesus? Eu vejo uma diferença tremenda entre Nicodemos e a mulher cananeia. Como assim? A mulher cananeia foi buscar um milagre não para si, mas para sua filha. Mas sabe o que é mais tremendo? É que por mais que a multidão e os discípulos dissessem para ela se calar, ela clamava: tenha misericórdia de mim. Ela não teve vergonha da multidão, ela não teve vergonha dos discípulos, mas ela abriu o coração. E quantas vezes a gente deixa de orar, deixa de clamar, preocupado com o que o irmão do lado vai pensar? Já parou para analisar que é assim? Às vezes acontece aquela oração de gato. Por quê? Porque eu tenho medo do que o irmão vai ouvir que eu estou orando. O irmão vai saber o que eu tenho de problema. Já parou para analisar? E aí, para encerrar isso, para a gente passar para o próximo ponto. Outra grande diferença entre Nicodemos e Bartimeu. Porque Bartimeu, ele clamou diante também da multidão, dizendo: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Nicodemos não, foi à noite, foi escondidinho, preocupado com o que os outros iam pensar. E aí, sabe o que é interessante? É que o foco da mulher cananeia e também de Bartimeu estava em Jesus, e não na multidão, e não no que as pessoas iam pensar. Aí lembra o que diz Hebreus capítulo 12, versículo de número 2? Olhai para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então quer dizer que os nossos olhos devem estar fixos em Jesus. Nós devemos nos preocupar o que Jesus pensa a nosso respeito. Por quê? Porque quem vai nos levar para o reino dos céus é Jesus. E ele disse: se alguém se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai e dos seus anjos. Então, que nós não viemos ser esse primeiro Nicodemos, mas que nós possamos declarar de peito aberto que hoje nós pertencemos a Jesus Cristo de Nazaré, que hoje nós fomos comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E quando perguntarmos para nós se somos crentes, se somos discípulos, diga que sim. Estufe o peito e diga que sim. Porque não se vergonhe da cruz. A cruz é o caminho que vai nos levar até o céu. Não se esqueça que se não tiver cruz, não é discípulo. Se envergonhar, não é discípulo. Amém? Vamos seguir então em nome de Jesus. Versículo de número 3 agora.
Só um pouquinho. Tem outra aqui, tem mais algo interessante. Segura na cadeira aí agora. Versículo de número 2, também vemos que Nicodemos chega a Jesus e disse: Rabi. O que quer dizer Rabi? Quer dizer mestre, Senhor. E aí, olha só, vemos que Nicodemos chamou Jesus de Rabi, de mestre, de Senhor, mas não fazia o que Jesus dizia. Aí lembra o que o próprio Jesus Cristo vai dizer em Lucas, capítulo de número 6 e versículo de número 46. Por quê que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos digo? E aí o que eu quero trazer com isso? Não adianta, presta atenção, não adianta a gente vir aqui na casa de oração, chorar, gritar, espernear, clamar por misericórdia e não obedecer a palavra. Não adianta de nada. Vem aqui fazer um griteiro, dizer que se arrependeu e sair pela porta e não praticar a palavra. Porque Jesus passa a ser Senhor da minha vida quando eu faço aquilo que Ele manda. E aí, vemos também, para finalizar o versículo de número 2, que Nicodemos chega e diz para ele, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com eles. Então vemos que esse primeiro Nicodemos veio a Jesus por aquilo que ele via e não por aquilo que ele devia ouvir. Já viu? Que muitas pessoas vêm hoje até Jesus por aquilo que Jesus pode fazer e não por aquilo que Jesus fala. Então, tomemos cuidado. Vamos lá, versículo de número 3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora, aqui eu quero que você preste bem atenção. Jesus Cristo vai falar sobre o novo nascimento. Nascer de novo. Então vemos que são duas palavras. Nascer de novo. Nascer, o que é? Quando uma criança, ela nasce, ela começa o quê? A viver, a ter vida. Vida que eu digo aqui na terra, porque ela já, dentro da mãe, ela já é um ser que tem vida. Mas então, olha só, o interessante é que Jesus vai falar assim, nascer de novo. Então, esse nascer de novo, se vai nascer de novo, é porque um dia já esteve vivo, morreu. Mas como assim, irmão Dudu? Lembra que a palavra de Deus vai dizer que o homem é espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Então, lembra que Deus lá no Gênesis falou para Adão: no dia que tu comeres da árvore que eu te proibi, certamente morrerás. Deus mentiu. Mas Adão não morreu. E aí? Vou trazer algo do nosso dia a dia para você entender. O ser humano, então, é espírito, alma e corpo. 3. Então, nós somos semelhantes a uma laranja. Semente, a parte branca e a casca. Tá pegando? Semente, o espírito. A parte branca, a alma. A casca, o corpo. Mas só que aí, já viu que a gente só sabe quando a laranja está podre, é pelo quê? Pela casca. Não é? Quando a gente chega num pé de laranja, a gente vai analisar como é que está a casca, por fora. Mas só que quando a podridão já chegou na casca, é porque a parte branca e a semente já foi faz tempo. Então, a gente aprendeu
com a Bíblia Sagrada que quando nós aceitamos Cristo Jesus como autor e consumador das nossas vidas, nós ganhamos vida no Espírito. Então esse é o novo nascimento. Por quê? É novo nascimento. Então, por que vai nascer de novo? Porque um dia já teve vida e o pecado matou. E aí veio Jesus Cristo para dar a vida de novo. Então quer dizer, quando Adão pecou, o espírito humano dele morreu. E ele perdeu a comunhão com Deus. Então por isso que Jesus Cristo está dizendo para Nicodemos, se tu não nascer de novo, quer dizer, se o teu espírito humano não for vivificado por mim, tu não vai poder ver e nem entrar no reino dos céus. Mas só que tem algo mais tremendo. Por quê? Porque Jesus Cristo primeiramente vai falar desse novo nascimento. E aí nos versículos abaixo ele vai dizer de novo assim, ó, aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Então, primeiro é nascer de novo. E depois nascer da água e do Espírito. Então aqui temos dois nascimentos. O nascimento do espírito humano, que voltou à vida, quando reconhecemos Cristo Jesus. Mas só que tem outro nascimento, qual? O nascimento espiritual. Por quê? Porque assim como nós temos o corpo carnal, nós também temos um corpo espiritual. E aí, sabe o que é tremendo? É que, e aí? Deixa eu perguntar para você primeiro, como é que se dá esse nascimento espiritual? Como é que nós somos nascido espiritual? O que acontece? O que tem que ocorrer? Como se dá isso? Abra aí comigo. 1 Pedro, lá pertinho de Apocalipse. 1 de Pedro, capítulo de número 1. 1 Pedro, capítulo de número 1. Quem for achando vai glorificando o nome do Senhor. 1 de Pedro, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 3. Quem for achando vai glorificando. Lembrando que a leitura é essencial para gerar fé em nossos corações. Todos acharam? 1 Pedro, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo, pela ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então olha só, olha para cá. Então Pedro vai relatar que bendito é Deus, o Pai de Jesus Cristo, que pela sua misericórdia nos gerou de novo. Então esse segundo nascimento, que é o espiritual, é quando nós somos gerados por Deus, em Deus. E aí como é que acontece isso? Pedro vai dizer para a gente, vai revelar um mistério para a gente, que nós somos gerados de novo, gerou de novo. Como é que acontece isso? Mas já viu que, olha só, que não pode ser gerado um novo ser sem dois pontos principais. Antes de eu dizer para você como é que a gente é gerado em Deus, precisa de dois pontos fundamentais para que venha a haver um novo ser, uma nova vida. Primeiro, a intimidade.
Não se pode gerar uma nova vida sem intimidade. Agora vamos trazer para o nosso mundo para você entender. Não tem como se gerar um feto sem existir a intimidade entre o homem e a mulher. E aí? Nós temos intimidade com Deus? Porque quem vai nos gerar é Deus. Então, para sermos gerados, tem que ter intimidade. E não adianta, olha só, não adianta intimidade sem um segundo ponto crucial. O que é? A semente. Não é assim? O homem e a mulher têm a intimidade e disso sai uma semente. E é onde que começa a vida. Então, e o que é a semente? E aí Tiago diz para nós, capítulo de número 1 e versículo de número 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então vemos que precisamos de intimidade, de uma semente, para podermos nascermos de Deus. E para sermos gerados em Deus, precisamos estar na palavra. Ter a palavra em nossos corações. Porque se eu não tiver a intimidade com Deus, não receber a semente e não guardar a palavra, jamais eu vou nascer de Deus. Então vemos que Pedro dá um segredo tremendo aos nossos corações, dizendo que ele nos gerou de novo. Mas só que não para por aí, mistério. Pega aí, ó. Ainda no versículo de número 3 de 1 Pedro. Ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Então, nós somos gerados por Deus para uma viva esperança. Mas só que essa viva esperança só acontece pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aí? Quer dizer que se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, nós não teríamos a viva esperança. Que viva esperança é essa? O Espírito Santo de Deus. Como assim, irmão Dudu? É viva. Se é viva, tem movimento. É aí que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo de número 2. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí vemos em João capítulo de número 4, versículo de número 10. Quando Jesus Cristo está diante da mulher samaritana, que ele chega a ela e pede água. E ela diz, sendo tu judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana. Então assim, mulher, se tu soubesse o dom de Deus, e quem te pede, tu o pediria, e ele te daria a água viva. E aí João, capítulo de número 7, versículos 37, 38 e 39. No último dia da festa, Jesus Cristo disse, aquele que tem sede, vem a mim e beba. E dentro de vós fluirão rios de águas vivas. Aí no versículo de 39, João vai dizer, e ele dizia isso do Espírito Santo, que ainda não tinha sido dado, porque Jesus Cristo não tinha sido glorificado. E aqui, Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, ele foi glorificado. E aí, essa viva esperança é o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz? Qual é a nossa maior esperança? Está onde a nossa esperança? Na palavra. E aí lembra que eu falei para você no começo? Que Jesus Cristo disse que quando Ele viesse, Ele nos guiaria em todo o caminho de verdade. Ele nos faria lembrar da palavra. Quer dizer, que hoje nós temos esperança por causa do Espírito Santo.
da palavra que nos é revelada. Então vemos que depois que somos gerados, temos a viva esperança. É como se fosse, eu vou conjecturar para você entender, não leve a mal. É como se Deus enviasse o Espírito Santo para nos ajudar. Para ajudar a criancinha a crescer na fé. O Espírito Santo, aqui é como se fosse mais ou menos a nossa babá, vamos colocar assim. Para quê? Porque é aquele que cuida de nós, até nós crescermos. Não é assim? Quem é pai, quem é mãe aqui, que trabalha, vamos pegar esse exemplo. Não deixe o seu bebê, seu filho com alguém. E assim é Deus. Deus enviou o Espírito Santo para nos ajudar. Para ajudarmos a crescer na fé. E aí o versículo de número 4, de 1 Pedro, olha só. Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não pode murchar, guardada nos céus para vós. Primeiro ponto do versículo de número 4. Pedro vai falar que tem uma herança. E só recebe a herança quem é filho. Já viu? Que para ter direito à herança tem que ser filho. Tem que ser filha. E aí, no finalzinho do versículo de número 4, ele vai dizer, aonde é que está essa herança? Está onde? Nos céus. E Jesus Cristo disse aqui para Nicodemos, se não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Está pegando aí? Está ficando claro? Então vemos a importância de sermos gerados de Deus. Para quê? Para que possamos ter a esperança do Espírito Santo. Termos a companhia do Espírito Santo a cada dia, nos confortando, nos fortalecendo e nos ajudando a crescer. Mas vamos lá, volta lá para o texto de João então, para a gente prosseguir em nome de Jesus. Agora a gente vai estar lendo o versículo de número 4. João, capítulo de número 3 e versículo de número 4. Achou aí? Disse-lhe, presta atenção que aqui tem alguns segredos. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos faz uma pergunta para Jesus. Tá, e eu, que já sou velho, como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Aí, entre aspas, Jesus Cristo estava dizendo para Nicodemos que não era para nascer da mãe. Agora tinha que nascer do Pai. Por quê? Nascer da água e do Espírito. E Deus é o quê? E Deus é Espírito. E necessita que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, Jesus estava dizendo, não é da mãe, é do Pai. Porque esse Espírito, se você prestar bem atenção, está com letra maiúscula. Igual de João, capítulo de número 4, versículo de número 23 ou 24, por ali. Então, Jesus estava dizendo, não é da mãe, é do Pai. Mas só que para gerar do Pai, precisa a semente. Não tem como nascer do Pai se não tiver a semente. Mas o mais interessante de tudo é que você vê aqui no versículo de número 4. Você vê aqui no versículo de número 4 que, no bom sentido da palavra, a semente entrou em Nicodemos.
Como assim, irmão Dudu? Nicodemos não entendeu o que Jesus Cristo estava falando, mas ele perguntou. Aí se você for em Marcos, capítulo de número 4, versículos de 10 e 11, vai dizer que Jesus Cristo tinha acabado de contar a parábola do bom semeador para os seus discípulos. Só que eles não tinham entendido, mas só que eles chegaram à parte de: Senhor, ensina-nos a parábola. E aí Jesus Cristo vai dizer que a semente é o quê? A palavra. Então, quando Nicodemos abriu o coração, ele recebeu a semente. A semente que Jesus Cristo lançou no versículo de número 3. E aí vemos que a partir da semente, Nicodemos começou a ser gerado. Tá pegando aí? Então, olha só. Mas só que para a gente entender bem certinho o versículo de número 4, a gente tem que entender o 5. Tem que ler o 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então vemos que Jesus estava dizendo: tu tem que nascer da água, mas tem que nascer também do Pai. Por quê? A água é para perdão dos pecados. E para que recebemos o dom do Espírito Santo. E do Espírito é quando eu começo a nascer de Deus. Quando a semente da palavra entrou no meu coração. Aí eu estou começando a ser gerado de Deus. Mas só que todo aquele que nasce, ele tem que crescer. Todo aquele que nasce só não cresce se morreu. Já parou para analisar? Que um bebezinho quando nasce, ele nasce pequenininho. Mas se ele não morrer, ele vai crescer. E aí por isso que eu disse que o tema dessa noite é: todo aquele que nasce tem que crescer. Porque se não cresceu é porque morreu. E aí, o interessante é que para nascer de Deus, quem acredita que nasceu de Deus? Quem acredita aqui que nasceu de Deus? Então, todo o filho é parecido com seu pai. Todos concordam? Então, se eu nasci de Deus, eu tenho que ter algumas características do meu pai. E qual é? Vou citar aqui algumas agora. Segura aí. Deus ouve, não ouve? Porque ele disse que: clamai a mim e responder-te-ei. Então, se ele responde é porque ele ouve. E nós ouvimos quando Deus fala? Mas só que o ouvir que eu quero dizer não é entrar aqui e sair aqui. É o ouvir e o obedecer. Então, se eu nasci de Deus, eu tenho que ouvir o que Deus está falando e obedecer. Porque não é assim mais ou menos que acontece? Olha só. Entenda o que eu vou dizer, não entenda de maneira errada. A gente ora e Deus responde. Mas por que Deus respondeu? Porque Ele ouviu. Então, quando Deus fala comigo, se eu sou filho dele, eu obedeço. Porque a Bíblia diz que existem os filhos e os bastardos. E aí, a Bíblia vai dizer que Ele açoita aquele que Ele tem por filho. Então, se quando eu venho aqui, eu ouço a palavra e eu não obedeço, eu não sou filho de Deus. E aí, outro ponto. Deus é? Então,
Deus é? Então, se eu sou filho de Deus, eu tenho que andar no Espírito e não na carne. Por quê? Depois você lê. Eu ia ler aqui, mas para acelerar, depois você lê Romanos, capítulo de número 8, do versículo 5 ao versículo de número 8. Vai dizer, no último versículo, o versículo de número 8, vai dizer que aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. Então, se eu ainda ando na carne e não no Espírito, eu não sou filho. E lembra que Deus tem outro filho, o primogênito, o primeiro, Jesus Cristo de Nazaré. E já viu, pastor Daniel, que todo mundo que tem irmão é parecido com o irmão? É ou não é? Não é assim? Lembra que Paulo fala que haja em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Mas se você prestar bem atenção no versículo, vai dizer o mesmo sentimento, singular, não plural. E você, já parou para pensar um pouquinho? Qual seria esse sentimento? No meio de tantos sentimentos que Jesus demonstra perante a Bíblia Sagrada, perante os 3 anos e meio que Jesus Cristo andou aqui na face da terra, de todos que ele mostrou, qual seria o único que Paulo relatou para nós? O mais importante, preste bem atenção, eu não estou menosprezando nenhum dos sentimentos que Jesus Cristo teve. Mas só que Paulo diz que tem um que é especial. E qual é? Já parou para analisar? Já parou para pensar nisso? Meditar nisso? Ter compaixão pelo próximo? Não. Até o ímpio, que não tem Jesus Cristo, ele sente compaixão. Mais uma vez, antes de continuar, vou falar. Não estou menosprezando a compaixão que Jesus Cristo teve pelas pessoas. Não é isso. Eu estou querendo chegar num ponto. Aquele sentimento que Paulo falou, sentimento no singular. Então, a compaixão pelos outros, particularmente, eu creio que não. Porque até o ímpio sente compaixão. Não é? Se chegar um mendigo na porta do ímpio, o ímpio é capaz de deixar de comer para dar para o mendigo. Então, eu creio que não é a compaixão. Morrer no lugar de alguém, será que seria esse? Eu creio que não. Por quê? Porque qualquer pai e mãe morreria pelos seus filhos e suas filhas. Chorar com alguém ou por alguém, a Bíblia diz que Jesus chorou. Creio eu que não. Todos nós choramos. Mas, para não demorar, vou dar uma dica para você. Presta bem atenção. Vemos esse sentimento depois da crucificação e antes da morte de Jesus. Vou repetir. Esse sentimento, o qual é especial, é lindo. Ele está depois da crucificação e antes da morte de Jesus. Sabe qual é? O amor para perdoar. Este é o maior, para mim particularmente, o maior sentimento que Jesus Cristo teve. O amor para perdoar. Porque depois da crucificação e antes da morte, ele diz o quê? Primeiro ele fala, Pai,
perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E depois, o ladrão vai chegar para ele e vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Ele diz: hoje estarás comigo no paraíso. Então vemos o amor para perdoar. E por quê? Presta atenção. Você já se fez essa pergunta? Presta bem atenção para você não entender errado. Por que, às vezes, é tão difícil perdoar? Preste atenção que eu frisei bem e eu vou frisar de novo. A pergunta: por que às vezes é difícil de perdoar? Já viu? Que tem algumas coisas, pastor Daniel, que acontece com nós, que a gente perdoa fácil, mas tem aquelas que a gente fica remoendo dentro de nós. Exemplo: perdoar o estranho é fácil, não é? Se eu estou passando na rua, presta atenção. Se eu estou passando na rua e alguém esbarra em mim e a pessoa vira para mim e diz: me perdoa. Eu digo: perdoo. E por que tem outras pessoas que é tão difícil? Sabe por quê? Porque a ofensa, muitas vezes, vem de quem mais amamos. Já viu? Que é das pessoas que nós amamos, que quando elas tropeçam, que é difícil perdoar. Mas por que isso? Porque a gente mostra que ama. A gente mostra que se importa. A gente mostra que protege. E mesmo assim, a pessoa ainda vacila com a gente. E é esse ponto que é difícil de perdoar. Deus, Ele mostra que nos ama. Deus, Ele mostra que nos protege. Deus, Ele mostra que Ele cuida de nós. Se dói tanto, por que a gente também não toma esse cuidado para não fazer com que Deus também passe por isso? Mas só que o diferencial de Deus é esse, é que Ele tem facilidade para perdoar. Ele tem um amor para perdoar. Então, nessa noite quero convidar você a lutar para ter esse sentimento dentro de você. E para finalizar, o versículo de número 6 vai dizer que assim, que aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então, assim como eu trouxe, assim como nós trouxemos o caráter, a semelhança do Adão terreno, agora nós precisamos também trazer a do Adão espiritual, celestial, que é Jesus Cristo. E aí eu vou provar para você bem rapidinho, que a semente que foi introduzida no coração de Nicodemos deu fruto. Se depois você leia João, capítulo de número 7, versículos 51 e 52. É quando os fariseus e os escribas estão fazendo uma reunião para matarem Jesus. E Nicodemos chega no meio deles e diz: é lícito condenar alguém sem antes ouvi-lo e julgá-lo? Já vemos uma mudança. Aquele Nicodemos que ia até Jesus escondidinho, sabe? Agora ele já começou a se manifestar contra aquilo que ele tinha aprendido e começou a defender Jesus Cristo de Nazaré. Então aqui já vemos que Nicodemos não é mais um bebezinho, agora ele já é um jovem. Espiritualmente estou falando. Ele já era um jovem. Mas só que não para por aí.
Nicodemos guardou aquela sementinha. E a sementinha ela começou a frutificar. Quando Nicodemos deixou de ser bebê na fé e passou a ser jovem, quer dizer que a semente ela germinou e ela cresceu. A árvore ela cresceu. Só que ela, depois que ela cresce, para ela não morrer, ela tem que dar fruto. E Nicodemos deu esse fruto. João, depois você lê, João capítulo 19, versículo do 38 ao 42. É quando vai falar do sepultamento de Jesus Cristo. Vai dizer que José de Arimateia chegou até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Nicodemos, que era aquele que ia ter com Jesus de noite, estava com ele. E o mais tremendo, sabe o que é? Que me chamou a atenção, é que se você ler o versículo de número 38 de João 19, a palavra de Deus vai dizer assim, ó. E foi também Nicodemos, aquele que antigamente se dirigia a Jesus de noite. Então quer dizer que Nicodemos deixou a vergonha de lado, cresceu na fé e se tornou um homem. Mas para quê? Para cuidar do corpo de Cristo. Viu? A responsabilidade que deram para Nicodemos, cuidar do corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? Então, para que possamos receber essa responsabilidade, precisamos crescer. E aí eu finalizo, vou deixar uma tarefa para você. Que você leia em casa. Não esqueça. João, capítulo de número 8 e versículo de número 47. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glórias a Deus, tu és santo. Pegou aí, meu amado? Amém. Todo aquele que nasce e cresce em Deus, meu amado, cuida do corpo de Cristo. Que a cada dia você possa estar nascendo e crescendo e cuidando do corpo de Cristo. Quando você cuida, meu amado, da sua vida, você está cuidando do corpo de Cristo. Quando você se mantém vivo, você está mantendo um membro do corpo de Cristo vivo. Quando você, meu amado, a cada dia santifica a sua vida, você está mantendo, meu amado, parte do corpo santificada. Por isso que a cada dia nós, como corpo de Cristo, devemos estar cuidando uns dos outros. Sendo assim, nós cuidando um dos outros, meu amado, estamos cuidando do corpo de Cristo. E só faz isso quem cresceu, quem nasceu de novo e cresceu. Quando a gente ainda não cresceu, a gente só se preocupa com a gente. Agora, quando a gente cresce, meu amado, a gente prefere cuidar dos outros. Foi assim que Cristo veio aqui nessa terra e fez. Perguntava para ele, olha, você não vai comer? Não, uma outra vontade eu tenho. Fazer a vontade do meu Pai. Fazer a vontade do Pai é a primazia de Cristo. Que possa ser também a sua. Quando você ama o teu próximo, você está amando aquele por quem Cristo morreu. Você está amando o corpo de Cristo. O irmão Dudu falava do sentimento singular que houve na vida de Cristo Jesus. Paulo demonstra esse sentimento em Gálatas capítulo 5, versículo 21. Quando ele fala que o fruto do Espírito. Ele não fala os frutos do Espírito. Ele fala o fruto do Espírito. É amor.
O amor, como foi simbolizado, é como se fosse uma laranja. Gozo, paz, alegria, temperança e os demais, longanimidade, benignidade, que se encontram, é como se fosse os gomos dessa laranja. Ou seja, o fruto em si é o amor, mas vem acompanhado de mais algumas coisas. Quando você nasce de novo, você está nascendo de Deus. Você está compartilhando desse sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, você está compartilhando de Deus. Lembra que eu li para você no primeiro versículo introdutório? Que Deus é amor. Então, quando você está vivendo esse amor, está amando e sendo amado, você está recebendo Deus e compartilhando Deus. Quando você tem isso para fazer, quando você consegue fazer isso, é sinal que Deus está sendo formado dentro de você. A palavra de Cristo está crescendo dentro de você. E quando nós olhamos isso, Paulo vai dizer o quê? Para os Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Eu sinto dores de parto para ver Cristo gerado dentro de vós. Quando Cristo é gerado dentro de nós, o nosso caráter muda. É sinal, meu irmão, que o nosso caráter está mudando. E quando ele vai crescendo, e nós junto com ele, é à medida que nós vamos chegar à estatura do varão perfeito. Qual é a estatura do varão perfeito? Esse varão se chama Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós, meu amado, buscamos chegar na estatura, ou seja, significa que nós estamos num ponto e temos que atingir outro. Nós nascemos e temos que crescer. Para nascer, tem que ter um relacionamento, como foi frisado. Do teu relacionamento, da tua intimidade, vai ser gerado um fruto. Do relacionamento de Maria com o Espírito Santo, foi gerado um fruto. Do teu relacionamento com o Espírito Santo, com a palavra, com Deus, vai ser gerado um fruto. Vai ser gerado um novo homem, uma nova mulher. Vai ser gerado o fruto do Espírito. Você vai passar a ter longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, paz, amor. Quando você é gerado novamente, gerado pela incorruptível semente, a palavra de Deus. Que a cada dia você possa estar sendo gerado pela palavra de Deus. Que a cada dia você possa ser nascido de Deus. Que a cada dia você possa, meu amado, viver Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém? Você vai estar vindo aqui na frente, vou estar orando pela sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você tiver alguma enfermidade, nos comunique, para que nós viemos estar ungindo você com óleo e orando pela sua vida, para que Deus venha lhe abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queria estar agradecendo aos nossos amados irmãos, que estavam nos acompanhando, que o Senhor vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, com toda a graça, meu amado, com toda a sorte de bênção, e que você possa estar no domingo, juntamente com a gente, acompanhando a poderosa palavra de Deus, e sendo edificado, em nome de Cristo Jesus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Aleluia. Você pode estar vindo aqui, meu amado, em nome de Jesus.